Detroit, meados dos anos 60. A cidade pulsava como um coração de ferro e gasolina, e cada batida ecoava das linhas de montagem das Big Três, Ford, Chrysler e General Motors. O mundo vivia a era dourada dos músculos sobre rodas. Mas por trás do brilho dos cromados e dos comerciais sedutores, havia uma guerra invisível. Não era apenas sobre quem construía o carro mais rápido, mas sobre quem controlava a narrativa. Quem enganava os olhos do público e até mesmo quem ousava desafiar as seguradoras que tentavam frear a insanidade crescente. É nesse cenário que nasce o motor Chevrolet L78 396, uma peça que parecia forjada mais em segredos do que em aço. Oficialmente, era apenas mais um Big Block, parte da linhagem que a GM oferecia ao consumidor sedento por potência. Mas na prática, ele carregava muito mais do que números em uma ficha técnica. Era a prova de que a Chevrolet estava disposta a mentir, manipular e até colocar vidas em risco para manter sua posição de poder. O L78 não era apenas um motor, era um manifesto na propaganda. A Chevrolet falava de confiabilidade e segurança, mas nas pistas, a verdade se revelava em alto e bom som. Enquanto Ford apostava no poder bruto de seus 427 e Chrysler colocava medo com os M426, a GM afinava em segredo um motor que parecia pequeno diante dos gigantes, mas que tinha a precisão de um bisturi. Ele não nasceu para durar, nasceu para vencer. E vencer, naquela época, significava humilhar os rivais diante de multidões enlouquecidas. O público comum não sabia, mas as seguradoras já haviam descoberto. Para elas, o L78 era um pesadelo. Jovens de 20 anos comprando Chevrolet, que escondiam debaixo do capô algo que podia devorar um quarto de milha em menos de 14 segundos. Para as companhias de seguro, era quase como vender pólisas para homens que compravam dinamite e fósforos no mesmo pacote. Os prêmios subiam, os contratos eram negados, e o boato começava a se espalhar. Havia um motor da Chevrolet que parecia indestrutível em desempenho, mas perigoso em tudo o mais. Os engenheiros da GM sabiam disso. Sabiam que estavam jogando com fogo, mas também sabiam que Ford e Chrysler não dormiam. Era preciso oferecer algo que ultrapassasse os limites da moral, da física e até mesmo da própria lei. O 396 L78 era esse monstro. Com uma preparação quase artesanal, tinha válvulas gigantes, comando agressivo e uma sede insaciável por rotações. Não era dócil, não era suave. Era uma fera que transformava qualquer piloto em refém. E então vieram as pistas. Os relatos daqueles que ousaram guiar um carro equipado com um L78 se repetem em tom quase religioso. O som metálico, limpo, agudo, fazia a espinha gelar antes mesmo de arrancar. Cada acelerada parecia um pacto. Mais velocidade em troca de menos tempo de vida útil do motor. E talvez menos tempo de vida para quem estivesse no volante. Mas ninguém se importava. Porque nas retas da NHR e nas ruas escuras onde as corridas ilegais aconteciam, era o Chevrolet que cruzava primeiro. E quando a glória vem rápido demais, as sombras se alongam. A GM não queria que todos soubessem o que realmente havia criado. Por trás das corridas, havia relatórios de falhas catastróficas, de motores que explodiam no calor da competição, de blocos que rachavam como vidro. Mas também havia algo ainda mais perigoso: a certeza de que, mesmo quebrando, o L78 continuava vencendo. Ele era o motor que não deveria existir. Ao mesmo tempo, Ford sangrava com os custos do GT40 e da guerra contra a Ferrari em Le Mans, enquanto a Chrysler investia pesado nos Mi para as pistas da NASCAR. A Chevrolet, porém, seguia um caminho paralelo. Não precisava da glória oficial das 24 horas
ou do Oval de Daytona. Bastava vencer no silêncio barulhento das arrancadas e nos corredores de concessionárias, onde os jovens compravam carros com potência proibida, assinando contratos que ocultavam a verdade. Bill Jenkins, Grump, foi um dos primeiros a provar a essência do L-78. Na pista, ele descobriu que aquele motor não era só bruto, ele tinha uma alma, ajustado, alimentado no ponto certo. O V8 respondia como se fosse parte do corpo do piloto, mas também mostrava seus dentes. Exigia respeito, cuidado, e muitas vezes cobrava um preço alto em quebras e frustrações. Ainda assim, quando funcionava, era imbatível. Jenkins sabia disso. A Chevrolet também. E os boatos começaram a crescer. O L-78 seria, na verdade, uma tentativa de silenciar o domínio dos rivais, sem admitir publicamente. A GM não podia arriscar sua imagem de fabricante para famílias, mas também não podia assistir a Ford e Chrysler tomarem conta da cena. Assim, o motor foi tratado como arma secreta. Poucos sabiam o que realmente saía das fábricas. Poucos tinham acesso às versões mais agressivas, e muitos desconfiavam que havia ainda mais escondido em cofres da divisão de alta performance da GM. Enquanto isso, nas ruas, a lenda ganhava força. Era comum ouvir histórias de Chevrolets e Camaros humilhando Mustangs e Chargers muito maiores. Os relatos se misturavam com o mito. Alguns diziam que o motor era capaz de sobreviver a abusos que destruiriam qualquer outro. Outros garantiam que a Chevrolet havia escondido um verdadeiro arsenal sob o nome L-78. O fato é que ninguém conseguia ignorá-lo. As seguradoras tentavam reagir. Listas negras eram criadas, contratos eram negados, prêmios triplicavam. Mas nada detinha os jovens que buscavam a glória de domar o motor proibido. A cada corrida vencida, a cada relato espalhado nos bares e oficinas, a Chevrolet alimentava a chama de algo que fugia ao controle. E era exatamente isso que a GM queria: criar não apenas um motor, mas um mito. No entanto, todo mito carrega sua maldição. O L-78 começou a atrair mais atenção do que a Chevrolet podia suportar. Jornais especializados investigavam. Concorrentes desconfiavam. E até dentro da própria GM surgia o medo de que haviam criado um monstro impossível de controlar. A cada vitória, a cada explosão, a cada boato de manipulação de dados e fichas técnicas, a conspiração crescia. E o motor se tornava mais do que um produto. Se tornava uma ameaça. Mas havia algo ainda mais profundo por trás da criação do L-78. O público enxergava apenas um motor. Os entusiastas viam apenas um número estampado no catálogo. 396 palegodas cabicas, 375 cavalos declarados. Só que esses 375 era uma mentira bem contada. Quem realmente entendia, quem sentava no banco e pisava fundo, sabia. Aquele motor estava muito além do que a Chevrolet admitia. Estava mais próximo dos 425, 450 cavalos. Talvez até mais, em alguns casos. Era uma fraude planejada para driblar as regras, manter aparências e continuar vendendo carros a jovens que nunca deveriam ter acesso a tamanha brutalidade. O problema é que a mentira sempre cobra seu preço. Quando as corridas de rua começaram a se multiplicar, quando os jornais davam manchetes sobre acidentes fatais envolvendo Chevrolets equipados com o L-78, o pânico bateu na porta da GM. Internamente, executivos pressionavam os engenheiros. Era preciso segurar a besta, limitar seu alcance, controlar o mito antes que ele destruísse a própria empresa. Mas já era tarde. O motor já havia escapado para as ruas, e não havia como reverter a lenda. Enquanto Ford celebrava as vitórias históricas contra a Ferrari em Le Mans, e a Chrysler via seus M dominarem a NASCAR, a Chevrolet assistia em silêncio
ao fenômeno que havia criado. Não precisava de troféus oficiais. O L-78 conquistava algo maior: o imaginário coletivo. Ele se tornava um motor proibido, o segredo sujo, a peça que transformava qualquer carro de família em um assassino de pistas. E é aí que a história ganha contornos de conspiração. Alguns mecânicos afirmam até hoje que a GM desenvolveu versões do 396 muito mais potentes do que as divulgadas, escondidas em protótipos que nunca chegaram ao público. Outros juram que certos blocos saíam de fábrica com componentes internos de competição, mas eram vendidos como carros comuns. Seria apenas exagero de entusiastas? Ou a Chevrolet realmente jogava sujo para manter sua supremacia? O que sabemos é que o L-78 se tornou indomável. Ele sobreviveu a décadas de histórias, corridas clandestinas, explosões, glórias e tragédias. Tornou-se o símbolo de uma era em que a indústria americana desafiava a lógica, a segurança e até a ética. E deixou uma pergunta sem resposta: até que ponto a Chevrolet foi capaz de manipular dados, esconder a verdade e colocar em risco seus próprios clientes apenas para vencer uma guerra? O L-78 não era só um motor, era um pacto entre engenharia e loucura, entre verdade e mentira, entre vida e morte. E talvez seja por isso que, até hoje, seu rugido continua ecoando, não apenas como o som de um V8 raivoso, mas como o sussurro de uma conspiração que nunca foi totalmente revelada, porque a verdadeira potência do L-78 não estava nos números, estava no medo que ele inspirava e no silêncio cúmplice da Chevrolet.